Acredita-se que os humanos tiveram grandes sucessos no estudo sobre o universo. De certa forma, isso não está totalmente errado. Se compararmos com os antigos egípcios, conhecemos muito mais do que eles. Mas, por outro lado, à medida que as pesquisas sobre o universo distante avançam, mais mistérios são encontrados. Olá, pessoal! No final, acabamos suspirando e lembrando das palavras de um antigo filósofo grego que já dizia: "Só sei que nada sei." E acabamos tendo que revisar conceitos científicos que até então pareciam ser lógicos, racionais e muito coerentes. Bem-vindo ao nosso canal. Hoje, selecionamos mistérios que a astronomia moderna ainda não conseguiu desvendar. Então, vamos começar. HD 140283, a estrela mais antiga. Inicialmente, farei uma breve explicação sobre o estudo mais recente da cosmogonia. Há cerca de 13,8 bilhões de anos, ocorreu o chamado Big Bang. Na época da Idade das Trevas do Universo, durante os primeiros 500 a 550 milhões de anos após o nascimento do Universo, já existiam estrelas. A formação das estrelas começou, finalmente, somente após o período de reionização do universo. Portanto, as estrelas observáveis não poderiam ter nascido antes de 13 bilhões de anos. Ocorre que a estrela HD 140283, apelidada de Matusalém, não se enquadrava em nenhum cálculo ou modelo padrão da cosmogonia. Pelo menos era o que se pensava no começo. Quando foi medida pela primeira vez a idade da estrela HD 140283, chegaram ao número surreal de 16 bilhões de anos, o que é absolutamente impossível. Isso porque não seria possível prever o nascimento de uma criança antes do nascimento dos pais. Medições subsequentes mostraram que a HD 140283 tinha se rejuvenescido para a idade de 14 bilhões e depois para 13,7 bilhões de anos. A margem de erro é de cerca de 800 milhões de anos para mais ou para menos. Na cosmogonia científica, tais números não são mais considerados incomuns, mas o fato da estrela HD 140283 ser a mais antiga ainda permanece. J1311-3430, ou pulsar que se apodera de outras estrelas. Numa estrela binária, formada por uma estrela e um buraco negro, constantemente, o buraco negro parece estar sugando gradualmente a matéria da estrela, querendo se apoderar dela. Como existem muitos corpos celestes que fazem isso, os astrônomos não se surpreendem mais com isso. No entanto, quando viram se tratar de um pulsar, os astrônomos ficaram surpresos. J1311-3430 é exatamente um desses pulsares, que tem um apelido bastante profundo, Viúva Negra. Este pulsar é o maior dentre os seus semelhantes e tem uma massa de cerca de 2,7 massas solares. Por outro lado, a estrela companheira desse pulsar é bem pequena se comparada a outras estrelas, com uma massa de apenas algumas vezes a de Júpiter e é composta principalmente de hélio. Não se tem ainda estudos concretos sobre como as estrelas binárias se formaram. O que se podia dizer com certeza é que este pulsar suga quase que completamente as estrelas companheiras e toma para si as massas dessas estrelas. No entanto, teoricamente, quando uma estrela perde a sua massa, ela se torna uma anã branca, mas não é o que tem acontecido. Por que será? Este é um desafio para a próxima geração de astrofísicos. HV2112. HV2112 é uma estrela supergigante vermelha que fica na pequena nuvem de Magalhães, localizada bem longe do Sol. Ela é uma estrela variável como a maioria das estrelas que pertencem à sua classe e seu brilho muda periodicamente. Mas esta não é a parte surpreendente. O intrigante é que o HV2112, por algum motivo desconhecido, é muito rico em metais, especialmente lítio e molibdênio. O local de onde vêm os metais já está esclarecido. Sabe-se que os metais são formados a partir do resultado da intensa reação termonuclear que é característica das estrelas. Mas por que será que são tão abundantes? Uma hipótese é que o HV2112 possa ser um corpo celeste tornesítico. Este é um modelo teórico que responde à pergunta:
E se por acaso uma estrela de nêutrons compacta cair sobre uma gigante vermelha? Na verdade, este problema se equipara à seguinte pergunta: o que aconteceria se uma pessoa, durante o paraquedismo, de repente atingisse um dirigível? Isto é, embora teoricamente seja possível, na realidade é praticamente impossível. Ainda assim, como se observa, os cientistas consideram até modelos para esses cenários extremamente improváveis. Se isso acontecer, a estrela de nêutrons se fundirá com o núcleo da gigante vermelha. Aparentemente, a mesma coisa aconteceu com a HV 2112. A interação entre estrelas quentes de alta densidade e o material diluído das supergigantes vermelhas acelera a reação termonuclear e passa por um processo muito incomum. Isso explica o porquê da composição química das estrelas ser incomum. No entanto, o problema é que os astrônomos ainda não identificaram nenhum corpo celeste que pudessem afirmar que este é um Thorne-Zytkow. Em outras palavras, ainda não se sabe nem se tal estrela existe. Pode até ser que a chave para encontrar o segredo da estrela HV 2112 esteja em outro lugar. Grande Nevasca Espacial APM 08279 mais 5255. A APM 02279 mais 5255 é um quasar. Ou seja, estamos falando de um núcleo galáctico ativo, onde buracos negros supermassivos engolem matérias. Como outros quasares, a APM 08279 mais 5255 está muito distante da Terra. Na realidade, o que enxergamos é uma imagem de 12 bilhões de anos atrás. A substância do APM 08279 mais 5255 contém uma grande quantidade de água, o que equivale a 140 trilhões de oceanos da Terra. Esta água envolve um buraco negro com nuvens com centenas de anos-luz de espessura, que é considerada bastante densa para os padrões cósmicos. Este mar é muito mais fino do que a atmosfera da Terra, e a temperatura é de cerca de 55 graus Celsius negativos. Então, parece impossível nadar nele. Isto significa que este não foi o oceano que a NASA relatou. Provavelmente, pode ser uma nevasca formada de trilhões de pedaços de gelo e flocos de neve. A propósito, o mais importante é descobrir o local de onde vem toda essa água e não ficar debatendo sobre a escolha do nome ao ser dado ao reservatório de água. De acordo com o último modelo de formação de galáxias, a quantidade de água encontrada deveria ser muito menor. Será que é daí que se origina o poder da desconhecida rainha do gelo do universo? SDSSJ 010013.02 mais 280225.8. Não é nem preciso dizer que os buracos negros supermassivos são denominados assim porque possuem muita massa. Por exemplo, um buraco negro localizado no centro da nossa Via Láctea pesa aproximadamente o mesmo que 4,6 milhões de sóis. Se este buraco negro for colocado no Sistema Solar, todos os corpos celestes até Netuno desaparecerão do nosso horizonte. Você não acha isso incrível? Com certeza é demais, não é? Mas no centro do quasar SDSSJ 0100 mais 2802 existe um buraco negro ainda maior e mais incrível. A massa deste buraco negro é de 12 bilhões de massa solar, e o raio é 7 vezes o raio orbital de Urano. Este é provavelmente o maior buraco negro atualmente conhecido pela humanidade. O maior mistério sobre esse buraco negro é o seu tamanho. O buraco negro que enxergamos hoje já tem 12,8 bilhões de anos, então provavelmente ele não tinha mais de 900 milhões de anos naquela época. Há outros buracos negros conhecidos formados na mesma época, mas são todos buracos negros relativamente pequenos. O que de fato ocorre é que os buracos negros supermassivos se formam quando há um colapso entre estrela gigante, o gás que envolve essa estrela e uma nuvem de gás. Para que isso ocorra, as estrelas e nuvens devem primeiro evoluir, mas centenas de milhões de anos é considerado pouco tempo por essa formação. Então, como será que esse monstro apareceu? Dennis P. J082303.1 491201b. Por último, gostaria de apresentar um planeta de tamanho recorde. Não está ainda claro se este corpo celeste é um enorme gigante gasoso ou uma estrela pequena.
A massa do Dennis PJ 082303.1 491201b é cerca de 28 vezes a massa de Júpiter. Normalmente, acredita-se que possuindo uma massa de 12,57 vezes a de Júpiter, já ocorre uma reação termonuclear num corpo celeste, como ocorre numa estrela quase completa, ainda fraca e pequena, como uma anã marrom. Considerando isso, torna-se misterioso o motivo pelo qual este corpo celeste acabou evoluindo tanto, mas, por outro lado, se recusa a se tornar uma estrela. Os cientistas estão estudando várias explicações, como, por exemplo, um eventual erro de medição, mas, até o momento, não há resposta concreta. Por outro lado, fica até a dúvida se o critério utilizado para definir quando um gigante gasoso se torna um anã marrom está realmente correto. Bem, a jornada ao misterioso mundo da ciência está chegando ao fim. Obrigado a todos por assistir o nosso vídeo. Achou interessante? Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Deixem seus comentários abaixo. Então, chegou a hora de nos despedirmos. Até a próxima. Tchau!